TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Despertar para a vida. Este romance é um verdadeiro despertar para a vida. Márcia sente-se feliz, mas a sua felicidade incomoda tanto encarnados como desencarnados e a família é implacavelmente perseguida. Mas mais uma vez, o amor consegue triunfar sobre o ódio. A autora espiritual afirma que, para quem quer realmente mudar, amanhece sempre um novo dia. Quando a nuvem negra dos pensamentos tormentosos invadirem o céu da barca do nosso coração e esta barca se agitar por entre as ondas, quando muitas tempestades que nos envolvem em muitos momentos, testando as nossas convicções, e não raras vezes mergulhamos no mar das incertezas, das dúvidas, do medo. E que ao nosso redor essas tempestades são representadas, por exemplo, na solidão do idoso, nas drogas, nas guerras civis, na fome, no abandono. É nesse exato momento que temos que resgatar a mensagem do Cristo em nossos corações, quando nesse momento Ele nos diz assim: acalma-te. Certa feita, Ana Catarina nos colocou numa palestra uma foto que ficou na minha mente de um furacão, e que ela nos diz assim, que se a gente pudesse nos colocar como que no centro, no olho do furacão, sem que nada nos atingisse e só percebêssemos aquela tempestade, aquilo tudo ao redor, mas que conseguíssemos manter a nossa posição, a nossa paz, mesmo diante de toda a tempestade ao redor. Essa foto, essa simbologia ficou muito representativa. Toda fé que não é compreendida, ela não é raciocinada, portanto, é frágil. Quando nessa passagem de Jesus, então, que Ele nos diz assim, ao atravessar com a barca e Ele descansando, os apóstolos controlavam a barca e de repente tudo muda. A tempestade chega sem aviso e eles não conseguem controlar a barca, temem. Então um grande turbilhão de vento se abateu de súbito sobre o lago. Então aproximaram-se de Cristo, aproximaram-se dele e o despertaram dizendo-lhe: Mestre, perecemos. E Jesus levantou-se e falou ameaçador aos ventos e às ondas, e estas se aplacaram. Então lhes disse: Homens, onde está a vossa fé? Claro que Jesus, com toda a sua autoridade moral e com todo o seu magnetismo, conseguia essa influência sobre os elementos da natureza, que tempos depois foi estudado pelo próprio magnetismo e hoje é estudado pelo espiritismo, esses fenômenos. Mas que aqui ele nos traz uma grande lição, onde os próprios apóstolos, ele transfere aquela responsabilidade que eles poderiam então controlar a situação. E quantas vezes não nos sentimos assim? Onde a nossa fé, devido ao nosso grau evolutivo mesmo, ainda é titubeante. Portanto, feita essa introdução, hoje vamos seguir as partes do Evangelho, como é sugerida no Evangelho, estes capítulos. Primeiramente vamos ver o que é a fé humana e a fé divina.
A fé e a ciência e a religião. A fé, mãe da esperança e da caridade. Por que será? E a condição da fé inabalável. Para atingir esse estado, temos que entender a tempestade e construir a nossa fé. Então, passando por todas essas partes, primeiro, o que é fé? Indo no dicionário, mesmo no grego ou no latim, a palavra fé é sempre a mesma coisa, é o acreditar. É ser fiel naquela crença, naquele acreditar. Nessa passagem de Mateus, no Evangelho, ele nos diz assim: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria e nada seria impossível. Aqui nós já vemos que a fé pode ser graduada. A fé no tamanho de uma grande mostarda, ou seja, já coloca ela como em tamanhos diferentes. E que se a gente tivesse ela mesmo pequenina fosse, muitas coisas conseguiríamos. Claro que aqui não estaria desafiando a lei da física, em mover uma montanha. Mas essa montanha simbólica é a montanha moral, é a montanha das dificuldades, da tristeza, da melancolia, das crises, sejam elas políticas, financeiras, das dúvidas, enfim, de todos os obstáculos e percalços que atinge o espírito, que atinge aquela dor moral, ou mesmo uma dor física. Portanto, aqui nós vemos que ela pode ser graduada, que nós podemos então indo fortalecendo, aumentando a pouco. Quando falamos então de fé humana e fé divina, a fé humana podemos dizer que estaria relacionada com o material, com a dor física, com o obstáculo físico, enquanto que a fé humana poderíamos dizer que estaria relacionada com o espírito, mas com a dor moral, com forças interiores. Então, como nos diz Jesus, tudo é possível aquele que crer. E o nosso Vinícius, tudo o que o homem tem produzido de bom e grande é obra de fé, porque ele acreditou que poderia fazer tudo isso que fez no planeta, que ele poderia construir tudo isso. Quando acreditamos que podemos estudar, que podemos ir para a faculdade, que podemos nos capacitar. Quando procuramos um médico e acreditamos que podemos nos curar. Então estamos constantemente treinando essa fé humana. Vemos ela, por exemplo, quando falamos até de montanha, temos até um exemplo muito, que é a Holanda, que foi afastando cada vez mais a água, movendo terras, para que então pudesse se estabelecer. Foi preciso acreditar que isso seria possível. A mesma coisa que grandes cientistas, Pasteur, Thomas Edison. Quantas vezes Thomas Edison tentou, e ele não desistiu porque ele acreditou que poderia chegar ao sucesso, que poderia conseguir aquele invento. Como também do Prêmio Nobel da Ciência, quando que foi, acho que há algum tempo, um japonês e um de outra nacionalidade, sobre a pesquisa das células tronco, a flexibilidade em salvar a criatura, em ajudar na cura de muitos males. O mesmo saindo para fora do planeta, o acreditarmos que podemos chegar a Marte, que podemos chegar com aparelhos e sondas ao espaço, a todo lugar, foi preciso acreditar, foi preciso essa fé humana. E a fé divina?
fé divina, como nos diz o Evangelho, a fé humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou à aspiração celestial ou futura para o próprio espírito. E vemos, por exemplo, no canal Odisseia tem um programa de sobreviventes e teve um programa bem interessante quando eles verificaram em vários, seja em navio, ou seja um naufrágio, seja acidentes de comboio, e eles pesquisaram como é que então alguns sobreviviam, outros não, quer dizer, eles entrevistaram e apresentaram em programa. Do comboio, colocaram certa feita uma bomba num dos vagões, houve um acidente, então houve uma explosão. Uma senhora que estava no vagão e que foi logo atingida pela bomba, foi bastante atingida na perna pela bomba, ela logo pensou em fazer uma garrocha, em estancar o sangue. Em nenhum momento ela pensou que não conseguiria. Em todo instante, ela só pensou no que ela tinha que fazer. Isso faz toda a diferença no momento, na questão, na hora H. Porque em outros momentos, quando eles viram os naufrágios, aqueles que sobreviviam e ficavam em barcos, o próprio pensamento de tristeza e de que eu não vou conseguir, isso vai ser difícil, fazia com que 50% a probabilidade de conseguir sair da situação se alterasse, diminuísse bastante. Então foi isso que eles foram constatando em vários casos que eles apresentaram no programa. Quando eles entrevistavam sobreviventes, viam que o pensamento deles era totalmente focado em conseguir e como fazer e em planejar sair daquela situação. Portanto, a fé, como diz na passagem do Evangelho, mover montanhas, ela é ativa. Ela não é algo que fica ali esperando que caia uma solução do céu. Não, ela vai em busca. Como Jesus diz, buscai e achareis. Ela acredita e vai em busca. Mesmo que seja uma fé pequenina. Então, nesse programa desses sobreviventes, eles chegaram então na conclusão ao final do programa, que fazia toda a diferença na forma de pensar e no acreditar que iria conseguir. Eu achei bem interessante eles chegarem a essa conclusão. Quando vemos, por exemplo, eu vi uma reportagem, coloquei aqui a foto de uma mãe desesperada, uma foto amadora, onde o filho cai numa barragem, está ali se afogando, ela não sabe nadar, mas acredita que vai conseguir salvar o filho, é o filho. E ela se joga na água e consegue ela salvar o filho. Ela era a que estava mais próxima para salvá-lo. E mesmo não sabendo nadar, ela consegue salvar o filho. Quando vemos nos Jogos Paralimpíadas, tantos espíritos que passaram por dificuldades e perderam partes do corpo e que mesmo assim conseguem fazer coisas que mesmo nós, com braços e pernas, não conseguimos. E eles conseguem se superar e vencer aquela barreira. É preciso acreditar, é preciso fé, de que vai conseguir. Em tantas obras de caridade, o que move, a ação da caridade é o acreditar que pode ajudar. É acreditar que aquilo é bom para aquelas pessoas. Quando vemos, por exemplo, nas reuniões mediúnicas, então o espírito se volta para a gente e você acha que eu vou conseguir? Eu acho que eu não vou conseguir vencer isso. E aí a gente diz assim, sim, você vai. Como é que você pode acreditar? Porque se eu desacreditar de você, eu vou estar desacreditando de mim mesma. Porque todos nós temos as nossas dificuldades. E nós acreditamos que o ser humano pode mudar.
pode vencer. Nós acreditamos que o bem prevalece, que mesmo diante de tantas turbulências, do mal, da tempestade que nos atinge, que aquilo é temporário e que a gente acredita que amanhã as coisas melhorem. Portanto, quando se fala que a fé é mãe da esperança e da caridade, é por isso. Porque é ela que dá aquela calma e resignação para que a pessoa não vá pelo caminho do suicídio ou por caminhos mais difíceis. É a fé que faz com que todos nós reencarnemos, porque a bênção do recomeço pode nos modificar. Portanto, é a fé que faz tudo isso, que faz vermos o futuro melhor, de que as coisas possam modificar. Sem a fé, o ser humano realmente estaria entregue a forças negativas. O como nós precisamos acreditar. Quando falamos da fé e ciência, então lembro de alguns cientistas que demonstraram a sua fé no ser humano, demonstraram a sua fé em Deus. Nós temos até obras aqui falando desses dois cientistas, Albert Schweitzer e George Washington Carver. Este que falava que quando ia para o seu laboratório, ia para o laboratório de Deus. E ele dizia que estava apenas ajudando na criação. Ele acordava muito cedo, ia para o meio da natureza, fazia, a sua, digamos, a sua prece, a sua forma no meio da natureza. Uma pessoa simples, humilde. E Albert Schweitzer, que entregou a sua vida em prol, em ajudar ele com sua esposa, ajudar aos países com doenças tropicais na África. Ele mesmo aos 30 anos, ele desistiu da área da música e foi então estudar medicina, porque ele queria fazer alguma coisa pelo mundo. A sua forma de pensar, desde muito jovem, já era diferente. Que ele não queria ver o ser humano sofrer e que ele queria ajudar. Então, ele acreditou que seria capaz, ele acreditou na melhoria do ser humano. No livro A Biologia da Crença, o próprio nome já é bastante sugestivo, onde ele explica, como ele mesmo diz, na capa do livro, a origem dos milagres. Ele nos diz assim, eu tirei aqui apenas alguns trechos, que ele diz assim: pensamentos são a energia da mente, influenciam diretamente a maneira como o cérebro físico controla a fisiologia do corpo. A energia dos pensamentos pode ativar ou inibir as proteínas de funcionamento das células, como se estivéssemos a comandar, seja a sua cura, a sua saúde ou mesmo a doença, pelos nossos pensamentos, pelo comando do cérebro, pelo comando mental. Há mecanismos moleculares que são desligados e ligados por sinais do ambiente. E ele nos explica aqui o efeito nocebo e placebo, através também de pesquisas. Então, por exemplo, no efeito placebo, onde colocaram 3 grupos, foi um cirurgião, isso foi uma das pesquisas, onde eles tinham um problema no joelho. Então, o primeiro grupo sofreu, então, mas eles marcaram a cirurgia para os 3 grupos. O primeiro grupo teria uma técnica de cirurgia, onde iam raspar toda a cartilagem. O segundo grupo ia só, a técnica era outra, com jatos d'água. E o terceiro grupo, eles iam simular uma cirurgia, mas não ia acontecer nada. E qual foi a surpresa? Que os 3 grupos tiveram cura.
que no terceiro grupo, um homem que jogava basquete voltou a jogar basquete. Quer dizer, ele acreditava que havia passado pela cirurgia. A mesma coisa com os remédios, eles também fizeram isso. A indústria farmacêutica ficou bastante decepcionada quando viram que aquele medicamento que não tinha nada e que fez o mesmo efeito. Então eles viram como a mente humana, né, tem o poder, o próprio poder de cura. E a doutora Marlene nos diz, todas estas obras de André Luiz, Mecanismo da Mediunidade, Evolução em 2 Mundos, Domínios da Mediunidade, Lições de Sabedoria e muitas outras, doutora Marlene, vêm de encontro ao que ele diz. E sabe como? Muito antes, então, se me permitam ler, trouxe os trechos de alguns desses livros que vêm de encontro ao que ele fala aqui, sobre o pensamento, a nossa crença e a influência sobre o nosso corpo. Por exemplo, em Evolução em 2 Mundos, nos diz assim: a mente atua sobre o citoplasma, o pensamento é matéria fluídica, as mitocôndrias podem ser acumuladoras de energia. E isso foi dito também em uma das nossas jornadas por um dos médicos. Foi levado esse material. A mesma coisa que Mecanismos da Mediunidade, André Luiz, quando nos diz, faz a comparação da nossa mente a uma TV, onde temos receptores que capturamos os sinais do ambiente, né? A mesma coisa, ele nos diz aqui. Portanto, vindo de encontro, tudo isso, ao que temos também nessas obras espíritas, ao que nos diz André Luiz. Ainda no efeito nocebo, um dos pesquisadores, um dos médicos envolvidos, um senhor que havia recebido uma notícia que ele ia desencarnar em 6 meses com cancro. Ele realmente acreditou naquilo. Desencarnou, né? E em breve tempo desencarnou. Quando foram verificar, o exame estava errado. Ele não tinha aquele cancro que o faria desencarnar. Ou seja, ele tinha realmente alguma doença, mas não naquele ponto para o desencarne. Mas ele acreditou e efetivou e ressaltou esse comando mental para a célula, que já estava também, né, doente. Mas ele ressaltou aquele comando. Portanto, foi assim que, através de vários exemplos, é que eles perceberam o como nós comandamos a célula, o nosso corpo, o como acreditar, a força do pensamento influencia demais o nosso físico. Basta também pensarmos, por exemplo, na água fluidificada. Nós temos, vamos dizer assim, 70%, 80% de água. Se o nosso pensamento influencia a água, como nos diz aquele também pesquisador sobre a vida secreta da água, né, que fotografa, né, os cristais de água, e a influência do nosso pensamento formando esses cristais, quer dizer, toda essa influência sobre a água é o nosso corpo, né? Nós estamos mandando esse comando mental para o nosso corpo. Então, facilmente faríamos essa comparação, né? Essa ideia. Continuando. E Miramês ainda reforça essa ideia quando nos diz assim: qual é o papel da fé na cura do desequilíbrio físico e espiritual? A mente tem um transmissor incomparável, estruturado para emitir ondas longas ou curtas, cuja metragem em microformas tem a sua linguagem específica, atuando em todas as linhas do metabolismo e harmonizando todo o mundo celular. E isso também foi abordado no nosso último seminário, Física Quântica, quando também nas palestras do professor André Luiz, né, mostrando esse mundo quântico e a influência, né, uns aos outros, né, influenciando-nos uns aos outros, como também influenciando as nossas células. Ainda na parte da ciência, vemos que outras obras que falam também a respeito. Por exemplo, Quem Ama Não Adoece, de um cardiologista, onde ele relaciona várias doenças e infecções ligadas às emoções, ao afeto. Quando numa das pesquisas que o livro cita,
alguns ratinhos camundongos, né, foram separados de suas mães e foram colocados sobre uma determinada condição que poderiam não ficarem doentes. Aqueles que foram separados da mãe ficaram logo doentes. E aqueles que ainda estavam junto da mãe, o seu sistema imunológico permanecia fortalecido. Portanto, as nossas emoções, né, o nosso pensamento, a nossa forma de estar influencia muito, né, na saúde, na doença. E ele fez esse livro justamente porque ele percebia que muitos iam ao consultório. Ele, como cardiologista, ele via que não estava tratando a origem do problema. E que a gente sabe que a origem vai muito mais lá atrás, não é? A mesma coisa, Dr. Oz, no livro, eu já trouxe esses livros várias vezes, porque eu acho muito interessante, Curar com o Coração, onde ele aqui fala das medicinas alternativas, dentre elas a prece, na musicoterapia, o passe, as massagens, e ele fala que, mesmo ele como cirurgião, ele diz que só uma parte da solução ou da cura está em suas mãos. Que ele diz que boa parte, ele mesmo reconhece que boa parte está com o paciente. E que os médicos, ele mesmo fala que os médicos têm que estar abertos a toda a medicina integral do ser humano, como diz também a nossa AME, né? Ou seja, que nós somos um corpo físico e espiritual, psicológico e espiritual, e que assim precisamos tratar. Então ele diz aqui o como o acreditar, né, a fé e a busca por essa medicina, como ele mesmo diz, ajuda o próprio trabalho dele. Falando sobre a fé e a religião, em algumas passagens de André Luiz, por exemplo, no livro Libertação, é interessante que aqui neste capítulo, no caso da liturgia, muitos estavam então na igreja, era uma missa, e os benfeitores presentes, era o momento de dar a hóstia. Muitos que levavam apetrechos para que fossem benzidos, digamos assim, que levassem roupa ou apetrechos, né, consigo. Então, era analisado pelo André Luiz e pela equipe ali presente espiritual, que aqueles que acreditavam realmente, que estavam ali, estavam realmente envolvendo aqueles objetos. E que no momento da hóstia, os benfeitores envolviam, digamos assim, fluidificavam a hóstia. Aqueles que tinham o pensamento, né, que iam receber a hóstia, de coração, né, verdadeiramente ali abertos, aquilo fazia efeito. E aqueles que não estavam com o pensamento longe, a hóstia ali parava na boca e nada fazia, diluía e o bem parava ali. Eles diziam que nesse capítulo, que o padre, ele estava assim, com muita pressa para acabar a missa, ou seja, ele não estava com o pensamento concentrado, mas que mesmo assim não cortava o efeito da hóstia fluidificada. O que isso nos mostra? Que é o nosso coração que comanda, esteja onde estivermos, no templo religioso em que estivermos, né? E que todos aqueles que têm essa responsabilidade à frente dessas religiões, né? O como é importante o nosso pensamento na hora de estarmos com alguém ou falando com alguém, ou no passe, ou nesse momento dentro da igreja, mas que a espiritualidade aproveita todos os momentos para se aproximar de cada um de nós, e se aquele é o caminho que cada um acredita. Depois, um outro capítulo, no Mundo Maior, nos diz os benfeitores, André Luiz, curioso, eles veem que durante o sono, né, muitos encarnados ligados à Igreja Católica Romana, à protestante, iam de encontro aos benfeitores.
E aí o benfeitor disse assim, que todos aqueles que eram menos dogmáticos e que eram mais abertos, mais flexíveis, né, podiam então ter a influência direta dos benfeitores e diretrizes, porque assim o mereciam por aquele comportamento diante da própria religião. E aí o benfeitor até nos diz que é a fé que vai ser o equilíbrio mental do mundo. Porque é através da fé que nós conquistaríamos então nossa paz interior e que assim poderíamos externar essa paz para o mundo exterior. Então ele chama nesse capítulo a atenção para isso, de que Jesus não teve nenhuma norma rígida, ele não deixou nenhuma norma rígida para todos aqueles com quem ele encontrou, seja Madalena, seja Zaqueu, seja a todos os doentes, leprosos que ele curou. Ele apenas falava, a tua fé te curou, vai, não peques mais. E deixou como último comando, última diretriz, que era amai-vos uns aos outros. Não foi nenhuma norma rígida, ele simplesmente deixou isso como exemplo que deveria ser lembrado contra o próprio dogmatismo, como é falado aqui nesta obra. Isso falando, já que falamos de fé, não é? Também, quando nós, já tendo a consciência, todas essas informações que as próprias obras espíritas nos trazem, nós podemos ser confrontados em nos impormos a modificação, a tal ponto que podemos não perdoar a nós mesmos e adoecermos. E é aí que os benfeitores aqui chamam a atenção. Neste caso, era um caso de um trabalhador da casa espírita. Havia uma nuvem negra sobre o fígado, onde ele mesmo impunha muita rigidez sobre si mesmo. E aí é que o benfeitor diz que afligir a mente é alterar as funções do corpo. E o que permitiu o socorro imediato dos benfeitores foi por ele estar ligado ao bem e foi por ele se esforçar tanto em se modificar. Mas que o benfeitor chamava a atenção para a gente não ter essa falta de medida de que vai ser com o tempo, que não podemos parar, é verdade, com o nosso trabalho, com a nossa reforma íntima. Mas para termos o cuidado e respeitar o próprio tempo, né? Não podemos parar, mas não podemos também afligir o nosso corpo e a nossa mente. E achei também interessante aqui para trazer isso. A fé, mãe da esperança e da caridade, como eu disse anteriormente, há um dizer de Chico que nos diz assim que quando a justiça divina manda a cobrança e encontra o espírito, o ser, trabalhando em pró de outrem, manda a misericórdia divina suspender o pagamento por tempo indeterminado. Isso é a fé, é a esperança e a caridade da própria divindade, de que nós podemos modificar por nós mesmos e por caminhos menos doloridos. Lembrando de um primeiro exemplo de fé, Maria. Como nos diz aqui neste livro, Maria, Mãe de Jesus, que nos traz enxertos de várias obras de Camilo Castelo Branco, por exemplo, através de Chico e Ivone Pereira, que nos diz assim: raramente os poderes da terra socorrem o desgraçado. Rejeitados pelo auxílio humano, os pobrezinhos voltam-se para os poderes do céu e buscam Maria. O amor materno é, por ora, a coluna mestra da sustentação do sentimento na terra. Eu digo por mim, quando eu era pequena, eu dizia que eu acho que estava mais próxima assim de Maria, assim para pedir, né, digamos assim, para pedir, eu ia pedir a Maria, primeiro por ser mulher e segundo porque eu achei que ela ia entender melhor. E porque admirava muito a Mãe de Jesus pela sua força, pela sua
garra. E ela, neste livro, é narrado as várias atividades, por exemplo, dentre elas com a Legião dos Servos de Maria, que vão até o Vale dos Suicidas. Esse grupo é uma esperança para aqueles que estão nesse local. Esse grupo, assim, é muito difícil. Eu imagine pela narrativa até da própria Camilo Castelo Branco, o quão difícil outros grupos lá chegarem. E é preciso muita fé, muita esperança, que eu acho que é mesmo de uma mãe. Foi ela que acolheu Judas no Vale dos Suicidas. Portanto, eu acho que uma mãe vai a qualquer lado, assim, pela... Sabe que nós vemos, e certa feita parei para pensar, por exemplo, nos presídios, quando a gente vê os horários de visita na porta, quantas mães que têm esperança e que continuam amando o seu filho incondicionalmente. Aqueles espíritos têm nessas mães a sua esperança. Nós vemos nas reuniões mediúnicas o como essas mães são uma esperança para todos esses filhos. Todos nós temos uma mãe. E que muitas vezes, ao final de uma reunião mediúnica, ela é que se apresenta, né, agradecendo por ajudarem o seu filho. Dificilmente uma mãe deixa um filho para trás, mesmo que acompanhe de longe no plano espiritual. Portanto, essa seria o primeiro exemplo que eu colocaria aqui de fé e de esperança. E que no próprio Livro dos Espíritos, quase ao final do Livro dos Espíritos, que é justiça, amor e caridade, um dos itens foi deixado para ser falado sobre o amor materno. Essa frase de Meimei, que eu nunca esquecia, muito que aprendi, que ela nos diz assim, que diante do bem, não pronuncies a palavra impossível. E enquanto o homem faz o possível, Deus improvisa o impossível. E trouxe então, para ilustrar isso, o filme Impossível. O Impossível, que é para quem assistiu, foi uma história baseada em fatos reais, de um tsunami que atingiu uma família de 5 membros, os pais e 3 filhos, e que o filme retrata, e a gente sente o tempo todo a aflição daquela mãe em reencontrar os filhos, porque todos foram separados, e um tentando encontrar o outro, e mostra no filme como que uma situação como esta é como uma situação de guerra, os hospitais com o estado que ficam, a cidade que fica no estado deplorável e as pessoas todas perdidas, uns perdem-se dos outros, e naquela angústia todos eles sobreviveram e conseguiram reencontrar naquele mundo de gente que era quase impossível, e o filme mostrou bem essa ideia. E aí que a gente vê o como que para Deus nada é impossível. E que por vezes, para entendermos uma tempestade como essa, é compreendermos que por vezes temos que passar por isso, mesmo que depois, no final, permaneçamos todos juntos, mas tínhamos que ter passado por aquela aflição. Outros tiveram que desencarnar por um desastre como esse da natureza, porque tinha mesmo que ser. E para também, fazendo um sentido figurado, o filme A Vida de Pi, para quem assistiu, é interessante porque ele fica, primeiro no início, ele ia em todas as religiões, e o pai dizia assim, mas você não pode ir em todas, você tem que escolher uma. Eu achei tão bonito isso nele, porque ele via Deus em todas as religiões, e ele tinha toda a razão. E depois, quando ele fica no barco com o tigre, se formos parar para pensar, o tigre é aquele bem, né, disfarçado de mal. Por exemplo, o tigre, se não fosse o tigre, e isso nós vemos no canal Odisseia de Sobreviventes, que aqueles que ficam num barco, num naufrágio, eles precisam estar em atenção o tempo todo, tem que estar com a mente ativa, senão enlouquecem.
Aquele tigre fez ele prestar atenção o tempo todo, uma vez com que ele ficasse vigilante. Quantas vezes recebemos um mal, digamos assim, entre aspas, que nos mantém vigilante? Uma doença no estômago que faz com que a gente fique vigilante com a alimentação, porque senão o mal seria pior para o nosso espírito, né? O que dirá não outras doenças. O tigre pode ser aquele remédio muito amargo, mas que é necessário, mas foi graças a ele que ele manteve a vigilância. Podemos ver o tigre nessa simbologia daquele mal que precisamos passar. A ilha, que ele ficou durante um certo período de tempo, pode ser aquele repouso, os amigos, mas que logo ele tem que ser expulso dali, porque ele não pode se acomodar ali. Ele ia ficar acomodado, não ia sair mais, mas teve que ser ao ponto de que ele saísse de lá para buscar realmente terra firme. Portanto, foi bom que ele saísse de lá. E no final deixa o questionamento, né? Em quem acredita ou não na história. É a mesma coisa em quem tem fé, em quem acredita em Deus. Porque são coisas que não se vê, não se ouve, se sente. Então, passando adiante, depois desse sentido figurado. Exemplos de superação e de fé. E eu buscaria logo Helen Keller. Ela nasceu então cega e surda. Teve como professora Anne Sullivan, que também teve uma cegueira, mas depois de 9 cirurgias conseguiu voltar a enxergar. E foi dada a ela como aluna essa aluna que então como é que ela ensinaria para alguém que não enxergava e não ouvia? Ela trabalhou durante 3 anos ininterruptos até ter o primeiro retorno da Helen. 3 anos ela não desistiu, porque ela acreditava que ia ter o retorno dela. E como é que era a técnica? Ela usava papéis, materiais de diferentes espessuras, tamanhos, temperaturas diferentes numa mão, e na outra construir as palavras relacionadas com aquilo. Então, por exemplo, né, água, punha a mão dela na água e fazia ela escrever a água, né? Ou algo mais quente, uma pedra de gelo ou algo quente, e fazia então, né, com cada objeto que depois ela percebeu e foi assim aprendendo. Teve um dia, depois que ela deslanchou, que aprendeu 30 palavras num só dia, usando essa técnica. E depois para ela aprender os sons. Então ela punha a vibração, né, do som aqui pela garganta, e assim foi que ela foi aprendendo. Essa mulher aprendeu 4 línguas. Foi conferencista, escreveu um livro sobre a sua vida e depois outro sobre a sociologia humana. Isso é que é exemplo, isso é que foi acreditar que podia. Certamente ela não tinha ninguém ao redor, como ela não escutava, e falava assim, você não vai conseguir, você não pode. Não, ela teve ela mesma só, acreditando nela mesma, e nenhuma influência negativa ali a distorcê-la do caminho. Portanto, é um exemplo para nós. Outro exemplo, o gigante deitado, Jerônimo Mendonça, ele foram 30 anos nessa cadeira própria para ele assim, 30 anos assim, 20 anos de cegueira e muita dor no peito. Havia todo um sentido para isso e abordados nessas obras. E que ele nos dias assim, e ele com todo bom humor dava palestras e palestras pelo Brasil todo, sempre assim locomovendo com a cama. Então ele nos diz assim, se eu, que me considero o maior dos criminosos, consegui redimir-me, porque o porquê dele estar nessa construção já vem até antes de Cristo, né? Ele como mago, etc. Então, consegui redimir-me, todos também conseguirão. Com amor, fé, trabalho e perseverança, não há o que não se possa vencer. O tempo transforma as mais rudes criaturas. É uma palavra de bom ânimo, né, a todos nós. Este homem, Nick, que também nasceu sem braços, sem pernas,
O livro dele é fantástico, é grosso, mas lê no instante, Uma Vida Sem Limites. E onde ele diz assim: se não consegues alcançar um milagre, transforma-te num. Ele nunca, é claro que no início foi bastante difícil, mas ele falou que deu muito trabalho aos pais, porque ele se jogava de um lado para o outro, de um lado para o outro. E foi assim que ele fazia de tudo. Ele é um conferencista no mundo todo, surfava, nadava e conseguiu ultrapassar sua limitação. Por quê? Porque ele não tinha que ver. Por que ele tinha que se comparar com os outros? Não, ele tinha que ver. Pronto, eu sou assim, vou me adaptar-me no que eu sou e aceitar o que eu sou. Porque muitas vezes passa pela aceitação. Nós sofremos muito por não aceitar. E ficamos ali nos debatendo e criando mais dor, mais sofrimento a nós mesmos. Outros exemplos, Maria Vitória Nogueira, que faz parte dos artistas pintores com as bocas e os pés. Ela mora ao norte de Portugal, também não tem braços nem pernas, mas um sorriso e sempre a sorrir, né? Numa alegria, né? Hilary Lister também, aos 15 anos, ela ficou tetraplégica, mas isso não a fez parar. Sua grande paixão, que era navegar, ela navegou sozinha pelo Canal da Mancha, nessas condições, com um aparelho específico, 3 canudos que comandavam o barco. Um dos canudos comandava o leme, que era pela respiração e inspiração que ela comandava, e os outros 2 comandavam os motores do barco. E ela conseguia assim. E Eliana Zaghi, ela nasceu... Aliás, ela não nasceu com esse problema, mas ficou então a vida dentro do Hospital das Clínicas. Ela teve poliomielite. Então lançou um livro falando sobre a vida dela dentro daquele quarto de hospital. Pintava, aprendeu informática, aprendeu então a ler e escrever. Então tudo fazendo também com a boca. Então, são grandes exemplos de superação e de aceitação. Portanto, para termos essa condição da fé inabalável, o que será que temos que trabalhar? Primeiro, nós temos que entender, passa muito pela compreensão, a fé raciocinada. Entendemos a tempestade de que, se estamos a passar por aquela situação, por alguma razão é. Então, como nos diz aqui Thomas Edison, quando ele, aos 67 anos, teve a sua casa incendiada, e que ele nos diz assim: há sempre um lado bom da desgraça. Todos os nossos erros são queimados. Graças a Deus podemos recomeçar do zero. É ter a confiança, a fé de que pode recomeçar. 3 semanas depois ele cria o fonógrafo. E como Marie Curie, na vida não há nada a temer, mas a entender. E como nos diz o Livro dos Espíritos, tudo tem uma razão de ser. E nada acontece sem a permissão de Deus. É isso que a gente sempre se esquece. Portanto, é a nossa parte, como falava em muitos exemplos de Jesus, que tem a nossa parte, né, que somos nós a aceitarmos o remédio, somos nós a aceitarmos aquele comportamento. Passa primeiro por nós, toda cura, toda mudança, toda modificação. Portanto, podemos ver que a fé tem fases. Aquele grão de mostarda pode então ter diversos tamanhos. E após então ler algumas obras, consegui resumir nesse gráfico, digamos assim. Quando nós nos aproximamos da fé, os primeiros contatos, né? A mesma coisa quando nós começamos assim, somos simpatizantes do espiritismo, vamos fazer assim um exemplo, uma comparação. Vamos à casa espírita, gostamos das palestras, ok. E vamos assim, começamos assim. Depois, um passo seguinte seria da informação. Começamos a ler muito, a nos integrar, a fazer parte dos grupos de estudo. Fazemos assim uma comparação de como está fortalecendo a nossa fé. No passo seguinte seria, já lemos e já conhecemos boa parte das obras. Fazemos parte de mais de uma atividade assistencial. E como a gente fala casa espírita, pode ser qualquer núcleo.
religioso, esse seria sempre o caminho. E o último caminho seria da consciência, quando não julgamos, quando entendemos, quando compreendemos, como Jesus nos ensinou. Portanto, a fé é como uma criança, né? É uma escala, e que a criança, quando aprende a falar, ela não aprende já a falar as palavras assim, não, ela faz balbucia, né? Faz pequenos sons, e é assim que começamos também na fé, e vamos fortalecendo e aumentando a nossa fé. Portanto, como será que está a nossa fé? Nós podemos tipificá-la em 2 exemplos. Será que nós temos, para crer, temos que ver? Ou passa pela fé raciocinada, pelo estudo? Paulo é um grande exemplo de quem refletiu, meditou muito tempo e estudava muito. Será que somos daqueles assim, ou somos daqueles que vamos à casa espírita, precisamos ver o fenômeno, senão não acreditamos? Há uma história com Chico, em Lidos Casos de Chico, que nos diz assim, que um homem viajou de longe para ir ter com Chico e conhecer o Chico e falar com Chico. Ficou lá alguns dias e não conseguiu a disponibilidade para falar com Chico. Ele voltou para casa e falou com os amigos, dentre eles alguns espíritos, e falava assim: eu perdi toda a minha fé. Porque fui ter lá, e olha, eu acho que na verdade ele se esconde para não se expor muito, eu acho que isso não é nada disso, é verdade. E quem estava a escutar, manda então uma carta para o Chico, e muito preocupado, né? Olha, será que nós precisamos atender esse irmão para que ele mude a sua ideia? E o Chico, muito preocupado, pergunta a Emmanuel. E Emmanuel diz assim: não se preocupe, deixe isso para trás. Porque se ele vai basear a fé dele em você, então está totalmente errada, porque ele tem que basear a fé dele em Deus e não em alguém. Então é melhor que ele então perca essa fé já desde agora, né? Então foi a resposta de Emmanuel. Emmanuel também nos diz em Ceifa de Luz sobre alterações da fé, que nós também temos que ter todo o respeito e não criticar aqueles que perderam a fé, que temos que dar o pão do otimismo e da esperança. Aqueles que perderam a fé desacreditando de Deus e da imortalidade, ou seja, pelo nervosismo, o cansaço e tudo que lhe acontecia no caminho, percam a fé. Que a todos eles temos que ter o respeito e a discrição da caridade. Portanto, como nos diz Allan Kardec, a fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Ou seja, raciocinada. Portanto, construindo a nossa fé, se durante o dia, né, tem um dizer de Elizabeth Cross, que ela nos diz que o ser humano, né, é como uma janela de uma casa, onde durante o dia o brilho na janela, né, mostra todos nós mostramos o brilho na janela, né, refletimos esse brilho, o brilho do sol, mas que é quando chega a noite e a escuridão que vamos mostrar a fortaleza interior, a luz interior que já tenhamos angariado, conquistado, fortalecido. Essa luz interior que vamos construindo passo a passo, pela observação, pelo estudo, pela reflexão e pelo trabalho. Portanto, como nos diz o Evangelho, nada se faz sem objetivo inteligente. Tudo que nos acontece, essas tempestades, dificuldades, que esses exemplos todos nos sirvam, que possamos lembrar deles no momento que mais precisarmos. Lembrando como as estações do ano, né, que representam a vida. Nós passamos por todas essas estações durante toda uma vida.
né? Nós já fomos, né, uma semente, crescemos, nos tornamos árvores, desnudamos, passamos pelo inverno das estações, florimos. É assim também a vida e tudo que nos acontece. E que após a tempestade, a gente vê a beleza da natureza, né? Como ela fica mais verdejante, mais florida, mais vistosa. Como é necessário também a chuva. E que muitas vezes temos que nos adaptar, né? À tempestade, ao acontecimento, veio a chuva. Há muitas coisas que não podemos nós termos o controle, mas vamos dançando conforme a música, fluindo, sermos flexíveis. Portanto, como uma mensagem que eu deixo a todos, o viajor e a fé. De onde vens, viajor triste e cansado? Venho da terra estéril da ilusão. Que trazes? A miséria do pecado, de alma ferida e morto o coração. Ah, quem me dera a bênção da esperança, quem me dera consolo à desventura. Mas a fé generosa, humilde e mansa, deu-lhe o braço e falou-lhe com doçura. Venha ao Mestre, que ampara os pobrezinhos, que esclarece e conforta os sofredores. Pois com o mundo uma flor tem 1000 espinhos, mas com Jesus um espinho tem 1000 flores. Carmen Sinira. Portanto, mesmo que a nossa fé pequenina, vamos fortalecendo, não desistamos. Eu sei quanto é difícil, todos nós estamos nesse caminho, todos nós estamos nesse aprendizado. Eu espero ter ajudado. Agradeço muito a vossa paciência e caridade em ter estado aqui a me ouvir. Agradeço a oportunidade e desejo a todos muita paz e um caminho de fé. Obrigada.